E aí, meus investidores brasileiros, como é que vocês estão? Talvez você já tenha ouvido falar que nas blockchains ou redes descentralizadas, todas as transações acontecem de forma 100% transparente. Isso significa que qualquer pessoa consegue acessar as informações básicas de todas as transações que acontecem dentro delas. E nesse vídeo eu vou te ensinar a como ver todas essas transações e ainda te dar umas dicas finais de segurança que são extremamente importantes se você quiser operar nessas redes. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu procurei no YouTube vídeos sobre esse assunto e eu não vi nenhum conteúdo tão bom e tão completo que esse aqui. Então vamos embora! Então a forma mais simples da gente conseguir consultar todas as transações em uma rede descentralizada é através de um explorador de transações. No caso desse vídeo em específico, eu vou utilizar um explorador chamado de Etherscan. E esse explorador basicamente fornece todas as informações das transações que acontece dentro da rede mais famosa de todas, a Ethereum. E para eu te explicar de uma forma muito simples como isso de fato funciona, eu preciso utilizar a hora da analogia. Então vamos lá. No ambiente descentralizado, todos os bancos possuem acesso a todas as informações das transações que eles mesmos realizam. Então, por exemplo, se você for no banco de dados do Itaú, você consegue ver lá todas as transações que ele realizou, incluindo algumas informações como valor, taxas que foram pagas, a data que foi paga, a conta de origem, a conta de destino e diversas outras informações. E aí, dando nome aos bois na nossa analogia aqui, numa rede descentralizada, o Itaú seria como se fosse a Ethereum e o servidor do Itaú com todas essas informações seria o Etherscan. E claro que o Itaú não é o único banco existente. Então você tem outros bancos como Bradesco, Banco do Brasil, Santander e diversos outros bancos grandes por aí. Da mesma forma, a Ethereum não é a única rede existente. Então você tem também outras redes descentralizadas como a Polygon, a Binance Smart Chain, a Arbitrum e outras redes descentralizadas e que também possuem seus próprios exploradores, como o Etherscan. Mas a grande vantagem aqui é que tanto o Etherscan, quanto a Polygon Scan, quanto a BSC Scan possuem praticamente a mesma interface e se você aprendeu uma, você aprendeu todas elas. Por isso aqui nesse vídeo eu vou usar o Etherscan como exemplo, mas fica a dica aí que já serve para todos os outros exploradores também. Dito tudo isso, pessoal, bora pro computador. Então, pessoal, essa aqui é a tela inicial quando você abre o Etherscan e aqui de cara você já vê vários indicadores e eles são referentes à rede Ethereum, mas eles são bem autoexplicativos, então eu vou acabar não entrando no detalhe aqui de cada um deles e eu vou direto para a parte que interessa, que é a análise de uma carteira. E para fazer uma análise em específico, eu escolhi uma carteira que talvez alguns de vocês já conheçam, se você está ligado aí no mundo dos NFTs, mas é a carteira de um perfil chamado Cosmo de Médici. Essa carteira então é de um perfil do Twitter que tem ganhado grande notoriedade aí dentro dessa rede social por negociar muito bem NFTs, comprando barato e vendendo caro diversas vezes. E no fim das contas acabou que foi revelado quem é o dono dessa carteira e não é nada mais, nada menos que o Snoop Dogg. E aí não que eu seja fã dele, tá? Mas eu vou utilizar essa carteira para você realmente prestar atenção nesse vídeo até o final. Então, para eu analisar a carteira aqui do Snoop Dogg, eu vou basicamente copiar o endereço dela e colar aqui na barra de pesquisa do Etherscan, tá? E aí basta clicar no link que apareceu e voilá! Carteira do Snoop Dogg nas nossas mãos. Aqui em cima ele sempre aparece, tá? A página que você tá, então nesse caso a gente tá no endereço de carteira, por isso que tá escrito address, e logo do lado aparece o endereço que a gente tá visitando, esse final D75 aqui, é realmente a carteira do Snoop Dogg, beleza? E aí, como primeiras informações que já aparecem aqui na tela pra gente, dá pra ver que ele tem 31 Ethers na carteira, isso equivale a 97 mil dólares aí, que é bastante dinheiro, né? Fazendo uma conta rápida aqui é praticamente 500 mil reais. E aqui no canto tem um iconezinho, que é até uma dica legal aí pra quem tá querendo stalkear uns perfis interessantes aí do Twitter, ele já direciona diretamente para a conta do Twitter dona dessa carteira, tá? O que é uma espécie de verificado, que ajuda a ter certeza que a carteira que você tá olhando é realmente a carteira daquele perfil do Twitter, tá bom? Mas descendo aqui um pouco mais, você tem essa aba aqui de token, e aí aqui na carteira do Snoop Dogg a gente pode perceber que ele tem diversos tokens, e para a gente dar uma olhada melhor, basta vir aqui nessa carteirinha aqui do lado
e aí ele vai expandir todos os tokens que tem dentro dessa carteira, beleza? Carregou aqui, então a gente pode ver que a gente está na página Token Holdings, ou seja, todos os tokens que tem dentro da carteira. E como primeira coisa que a gente vê aqui é que além dos 90 e poucos mil dólares lá que existia só em Ether, o total da carteira em todos os tokens que existe do Snoop Dogg é de 300 mil dólares. Isso equivale, fazendo numa conta bem rápida aqui, a 1 milhão e 500 mil reais mais ou menos, beleza? Parece bastante coisa aqui, mas eu garanto pra vocês não viram nada. Legal, então vamos começar a descer aqui. A gente consegue ver praticamente todos os tokens fungíveis que tem dentro da carteira dele, tá? E aqui é só você ir passando as páginas, tem realmente muitas páginas aqui para olhar, mas eu vou descendo aqui porque a gente está analisando a ferramenta em si, né? Infelizmente aqui o Snoop Dogg não tem nenhum liquidity pool para ver, mas se ele tivesse, ficaria aqui, tá? E aí, por fim, aparecem os NFTs, que aí sim o Snoop Dogg tem muito NFT aqui dentro, tá? E aí, pra gente analisar o NFT em específico, eu escolhi uma coleção bem interessante que o Snoop Dogg tem em carteira, que é de uma coleção chamada Fidenza. E aqui aparecem todos os quadros dessa coleção, tá? São umas artes bem legais, mas o Snoop Dogg tem uma que ele pagou nada mais, nada menos que 166 Ethers nessa coleção. E pra gente procurar dentro do Etherscan esse NFT aqui em específico, eu vou clicar nele para a gente ir para a próxima página aqui do OpenSea. Descendo aqui um pouco a página, você vê em detalhes do NFT. E aqui aparece o Token ID, que é o token que esse NFT está cadastrado dentro da rede da Ethereum, tá? E aqui a gente consegue saber que ele está dentro da Ethereum, por isso ele vai estar no Etherscan, porque está escrito aqui a blockchain que o NFT pertence, tá? Então, copiado aqui o Token ID, eu venho aqui no Search Token ID, que a gente estava lá na página do Etherscan, e coloco esse mesmo código, né? Então o que a gente tem aqui é o NFT, né, em questão aqui do Snoop Dogg. Eu vou até entrar nele para vocês verem o valor da última negociação. E aí, só como a título de curiosidade, esse NFT foi comprado pelo Snoop Dogg por 520 mil dólares. E aí, se vale isso ou não sou eu que vou fazer julgamento de valor aqui, beleza? Mas fato é que barato ele não foi. Mas beleza, depois da gente fuçar aqui o NFT em específico, só de curiosidade, eu vou voltar lá para a página da carteira. Então a primeira aba é chamada de Transactions, e nessa aba constam todas as transações que foram feitas utilizando o Ether. E no lugar de eu ficar falando aqui o que significa coluna por coluna, eu vou entrar em uma transação em específico para a gente ver todos os detalhes e nuances que existe dentro de uma transação, beleza? E para isso, basta eu clicar aqui no hash da transação, que seria o código único que ela possui dentro da rede. Então, clicando aqui no código, então aqui primeiro a gente tem o hash, né, ou o código, como eu citei anteriormente. Segundo, o status, que a transação ela já foi bem sucedida, né? O bloco em que ela foi minerada dentro da rede, a data e horário em que ela foi feita, e aí após começam as informações realmente bem interessantes. Então aqui embaixo, pelo fato de estar escrito Token ID, e eu consegui ver uma figura de um NFT aqui, eu já sei que o que foi transacionado foi realmente um NFT, tá? Inclusive, se eu clicar aqui nessa figura, eu consigo ver com mais detalhes o NFT em si que foi transacionado, que no caso é esse aqui. Galera, não quero ver ninguém julgando o Snoop Dogg, hein? Mas beleza, voltando aqui, a gente consegue ver alguns outros detalhes, né? Então, aqui o contrato que a carteira do Snoop Dogg interagiu, por exemplo, tem esse código aqui. E nesse contrato, ele acabou fazendo diversas transações para conseguir comprar esse NFT de fato, tá? E descendo aqui um pouco mais, a gente tem um resumo de tudo o que aconteceu. Então, basicamente, essa é a parte mais importante. Ele comprou esse NFT por 0,25 Ether, e dolarizando esse número, você tem 780 dólares, e como taxa ele acabou pagando 31 dólares para realizar essa compra, beleza? Aqui mais embaixo você tem o Gas Price e o Ether Price do dia. O Gas Price, ou preço do gás em português, remete ao valor de quão caro estava no momento para fazer uma transferência dentro da rede Ethereum. E a forma como a gente mede isso é por essa unidade chamada Gwei. Então ele acabou fazendo essa transação em um horário em que o Gwei estava cerca de 43,59, e para te dar uma noção, eu diria que ele pagou um preço bem mediano aí da transação, tá? Ele não pagou nem caro nem barato para realizar essa transação de fato. Legal, aqui a gente viu tudo que existe dentro de uma transação. Então vamos voltar para a carteira realmente e passar aqui por todas as outras abas e eu vou explicando uma a uma para vocês. Então, como próxima aba, você tem as Internal Transactions, né? E esse nome se refere a transações feitas dentro de um contrato. Isso significa que essas transações acabaram não indo para a rede de fato. Elas aconteceram apenas dentro de um contrato. Dando sequência,
você tem todas as transações feitas utilizando ERC20 tokens, ou seja, tokens fungíveis. E se você ainda não sabe a diferença de tokens fungíveis para não fungíveis, eu recomendo que você veja esse vídeo. Eu vou deixar o card aqui em cima, eu explico direitinho o que é isso. Mas voltando aqui, essa tela é basicamente a mesma coisa das telas anteriores e, na verdade, todas as telas de transações aqui são realmente bem similares, só mudando o tipo de token que aparece dentro delas. Indo para a próxima aba, você tem os tokens ERC721, que se referem a basicamente os NFTs. Como próxima aba, você tem os tokens ERC1155, que são tokens parecidos com os tokens NFTs, mas eles não são realmente únicos. Existe uma quantidade máxima que pode ser produzida do mesmo token. Ele é utilizado principalmente para jogos, tá? Então, se você quer fazer uma espada em um jogo, por exemplo, você não precisa fazer cada espada única. Você pode fazer uma espada com os mesmos atributos e que podem ser feitas, sei lá, 10 ou 20 espadas dentro desse game, beleza? E aí, como uma última aba aqui, aparece essa aba de Analytics. Essa aba é realmente muito interessante. Aqui a gente vai tirar grandes insights aqui sobre o glorioso Snoop Dogg, beleza? Então, como primeira informação que aparece aqui pra gente é a quantidade de Ethers que essa carteira possuiu ao longo do tempo. E aí, como vocês devem estar reparando, existe um pico gigantesco aqui, que eu vou pôr o mouse em cima, pra gente ver quanto de balanço ele tinha nesse momento. Então, o que a gente consegue ver é que em dezembro, né, especificamente no dia 8 de dezembro de 21, o Snoop Dogg tinha 6 milhões de dólares dentro dessa carteira. E eu posso só dizer uma coisa pra vocês. O menino não é fraco não, cara. Beleza. Além desse número aqui estrondoso que a gente achou aqui da carteira do Snoop Dogg, a gente pode ver o volume de transações que ele negociou, né? Então aqui em fevereiro foi o pico de negociações que ele teve. A gente consegue ver as taxas que ele pagou ao longo do tempo também. Então se tem alguns picos aqui de taxas, com certeza ele deve ter pago umas taxas bizarras aqui também. Aqui são transferências de Ether. E por fim, transferências de outros tokens aí que não é o Ether, beleza? Então com certeza você já se ligou que essa ferramenta é bem completa e tem coisas impressionantes. Imagina só se todo o sistema financeiro que a gente tem hoje fosse descentralizado dessa forma, como as coisas não seriam mais transparentes, né? Mas vamos voltar aqui pro vídeo que isso daí não tem nada a ver, eu já tô entrando em outro papo. E aí uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês é a análise da tela de um token, tá? É realmente bem interessante essa análise e eu vou pegar o NFT específico do Fidenza que eu mostrei para vocês, para a gente realmente conseguir aqui olhar junto e tirar alguns insights, algumas coisas legais que existem também sobre os tokens, tá bom? E para fazer isso, basicamente, eu vou pegar de novo o número do NFT e vou colocar nessa aba aqui do NFT Assets do Snoop Dogg de novo e procurar aqui o token, né? Beleza, já apareceu a telinha do token, mas aqui eu tô filtrado por esse token específico e na verdade eu quero ver todos os tokens, né? Ou seja, a coleção inteira desses NFTs. Então eu vou tirar aqui esse filtro e vou lá. Aqui eu tenho acesso ao status atual de toda a coleção, tá? Como eu sei isso? Aqui em cima sempre, ó, tá escrito dessa vez token e do lado Art Blocks, que é o nome da coleção. Então, como primeira coisa que a gente consegue ver, o Max Total Supply é a quantidade máxima de NFTs que poderão existir dentro dessa coleção. No caso é 164.820 NFTs. Embaixo você tem o Holders, ou seja, a quantidade de carteiras que possuem ao menos um desses NFTs. No caso aqui são 32.354 carteiras. E aqui embaixo a quantidade de transferências, né? Ou seja, quantos NFTs dessa coleção já foram de fato transacionados ao longo do tempo. Visto isso, aqui a gente desce e vê aquela mesma tela que tem dentro da carteira sobre as últimas transações que aconteceram, né, envolvendo pelo menos um NFT dessa coleção. Mas vamos passar aqui para a próxima aba, que essa aqui é a aba legal, tá? Então aqui você tem a aba de Holders. Essa aba ela mostra uma coisa muito interessante. Então aqui você vê um ranking da carteira que possui a maior quantidade desses NFTs até a última carteira que possui a menor quantidade desses NFTs, tá? Então aqui como primeira carteira, ela possui cerca de 1% de todo o supply, né, de todos os NFTs que essa coleção um dia vai produzir, e esse total é de 1.733 NFTs. Ou seja, pela cotação do Fidenza atual que a gente viu lá no Snoop Dogg, eu diria que essa carteira realmente tem muito dinheiro em NFT dentro dela. Eu sou rica! E aí, seguindo a lista aqui, você tem o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Do lado direito aqui, você entra na aba do inventário, ou seja, aqui você possui acesso às artes em si, a todos os NFTs já produzidos dentro dessa coleção. Do lado você tem essa aba Info, que é uma aba em que o criador da coleção consegue colocar uma breve descrição sobre o que se trata a coleção de fato. Nesse caso é uma coleção aqui generativa, tá? E mais pro lado você vê trades que aconteceram envolvendo os NFTs ou envolvendo alguma DEX. E acaba sendo um pouco mais do mesmo aqui, tá? São as mesmas transações, é só em formatos e algumas colunas aí um pouco diferentes.
Mas aqui para a direita vem a parte legal. Aqui você tem acesso ao contrato em si, ou seja, você consegue interagir com o código do contrato de alguma forma. Então essa aba aqui é bem interessante, vamos dar uma olhada como é que ela funciona. Primeiramente você tem duas opções para escolher, ou Read Contract ou Write Contract. E eu vou falar primeiro do Read, tá? Ou seja, ler o contrato. Aqui você consegue principalmente consultar alguma coisa sobre esse token. Então eu vou usar uma das funções aqui, por exemplo, em que você consegue descobrir quantos NFTs o endereço possui. Então eu copiei aqui o endereço do Snoop Dogg e vou colocar aqui a carteira dele para a gente ver quantos NFTs ele tem. E aqui aparece que ele tem 39 NFTs dessa coleção. Fala aí, menino dispensa comentários, né? E essa é apenas uma das diversas funções que existem aqui para você interagir com o contrato, beleza? E além dessa função, você tem diversas outras funções que você pode utilizar para fazer alguma espécie de consulta aqui no contrato e conseguir alguma informação específica. Mas logo ao lado do ler o contrato, você tem escrever no contrato. E aqui é realmente uma interação, não é uma consulta, tá? Então, para você fazer uma interação com o contrato, você provavelmente vai ter que arcar com custos para fazer essa transação, tá? E a principal função que o pessoal usa, eu não vou entrar em detalhes aqui nesse vídeo porque tornaria ele muito longo, mas é a opção de mintagem. Aqui você consegue realmente mintar o NFT direto pelo contrato. Isso te favorece principalmente naqueles lançamentos de NFTs que estão realmente muito concorridos, de forma que você não dependa aí da interface de um site para conseguir mintar o seu NFT, por exemplo, te dando uma vantagem em relação a outras pessoas, beleza? E aí, por fim, vou dar aqui a dica de ouro que eu prometi lá no começo do vídeo. Uma das coisas mais importantes que você precisa aprender a fazer aqui no Etherscan é a revoga de contrato. Nossa, Vini, mas o que é isso? Eu já te explico. Primeiramente, vamos entrar aqui no Etherscan na parte de revoga. Então você vem aqui em More e clica em Token Approvals. Aqui basicamente o que você precisa fazer é colocar o endereço da carteira, então eu vou colocar o endereço da carteira do Snoop Dogg, tá? Então deixa eu te explicar. Quando você interage com um contrato, a primeira coisa que provavelmente você vai ter que aceitar lá na sua MetaMask é um approval, né? Uma aprovação para o contrato poder fazer movimentações de algum token dentro da sua carteira. E é basicamente essa aprovação que aparece aqui. Então, se você colocar a sua carteira, por exemplo, você vai ter todos os contratos que você já deu essa aprovação pelo menos alguma vez na vida e a quantidade de tokens que esse contrato pode transacionar dentro da sua carteira. Então, por exemplo, nessa primeira linha, o Snoop Dogg interagiu com o contrato da Uniswap, dando a aprovação para esse contrato transacionar quantos USDTs o contrato quiser. Como eu sei isso? Porque aqui está escrito Unlimited, ou seja, sem limites. Então basicamente o contrato pode fazer o que quiser com a quantidade de USDTs que existirem dentro da carteira do Snoop Dogg. Claro que a Uniswap é um contrato que já se provou ao longo do tempo. A gente sabe que dificilmente vai ter alguma falha no sistema, ou algum bug ou algum hack que realmente ofereça algum risco para essa carteira aqui do Snoop Dogg. Mas eu conheço aqui boa parte dos investidores de criptomoeda e eu sei que várias vezes a gente interage com alguns contratos que são de origem bem duvidosa. E esses contratos sim oferecem risco para sua carteira, que deixam vulneráveis as carteiras que têm approval ativo para esse contrato. Então o que eu recomendo é que você no final desse vídeo veja a sua carteira, né? Tanto aqui no Etherscan, na verdade, quanto no BSC Scan, por exemplo, se você joga mais jogos NFTs, e você vai poder revogar clicando aqui no cantinho direito todos aqueles contratos que eu tenho certeza que você não bota tanta fé assim, né? E aí com essa dica final eu termino esse vídeo. Se você achou que ele foi um conteúdo que agregou na sua vida, deixa o like aqui pra mim, isso faz muita diferença, principalmente porque eu tô no começo aqui no YouTube, mas isso me incentiva a produzir mais conteúdo realmente bom como esse. E aí se você gostou da forma como eu passei esse conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz a toda. Meu nome é Vinícius Maia e seja bem-vindo ao Parada do Investidor. Fui!